Então, muito bem-vindas e bem-vindos à segunda tertúlia do Cuidado de Quem Cuida. O tema de hoje, como sabem, é a sexualidade das pessoas cuidadas. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer em nome da equipa do Cuidado de Quem Cuida, como veem, está por aqui. Muito obrigada pelo interesse, pela participação de todos. Hoje, nesta tertúlia, o principal objetivo é refletir um pouco sobre o eventual impacto dos mitos que possam existir numa vivência plena da sexualidade. Mas vamos olhar particularmente para dois universos, as pessoas mais velhas, e aqui entramos nos conceitos, vocês escolham a expressão que gostam mais de utilizar, as pessoas mais velhas, os séniores, os maiores, os maduros, e as pessoas com diversidade funcional ou com uma limitação específica ou com uma deficiência também está aberto, porque realmente os consensos são difíceis. E também, antes de entrar toda a gente, e já que estamos aqui a fazer tempo para darmos início à participação dos nossos convidados, queria roubar-vos alguns segundos e já assumir que estou a partir de questões ou estereótipos ou ideias pré-concebidas, gostava de criar um cenário mental convosco para testarmos nós próprios os nossos mitos, aquilo que nós às vezes formulamos sem querer. E por isso até vos lanço o desafio, se quiserem, para os menos temerosos, que escrevam no chat aquilo que vos aparece na vossa cabeça quando eu faço esta descrição deste cenário, se quiserem, mas é a descrição, tem que ser não politicamente correta, é a primeira ideia que vos surge, não é aquela que fica bonito no chat. E então, imaginando que estão numa fila de supermercado e à vossa frente está uma senhora, é muito bonita, tem um cabelo grisalho muito bonito, tem uma ligeira curvatura na coluna, deve ter os seus 72, 75 anos e vai pagar as compras e ao tirar o cartão multibanco deixa cair um preservativo. Não sei se me ouviram. Pronto. Opa, como é que estão as coisas? Claro que não vou. Claro que não. Não há caso não. Agora entrou o David. Boa tarde, David. Boa tarde. Peço desculpa, eu estava a falar, não é? Não faz mal, não faz mal. Daqui a pouco já tem o seu tempo, os seus 5 minutos de fama. Eram 10. Eram 10. Obrigada, David, antes de mais. Nada, será um gosto. Então, estava aqui a lançar um cenário e estava a pedir aos participantes para... Eu vi, parece-me bem interessante. Podíamos ter vários cenários deste tipo, não é? E também o facto de eu fazer esta descrição, sendo um homem ou sendo uma mulher, já as ideias são diferentes e por aí fora. Portanto, é quase um desafio aos nossos próprios mitos. De qualquer das maneiras, claro que não vou, isto é só um cenário que queria partilhar convosco, porque realmente durante esta tertúlia os nossos muito interessantes convidados vão contribuir para esclarecer estas questões e realmente espera-se que no final desta tertúlia tenhamos desconstruído algumas ideias e certamente sairemos daqui com alguns desafios para a mudança, com certeza. E, portanto, vou passar a apresentar os nossos convidados, que temos a Raquel Pereira, que é psicóloga / sexóloga, que irá centrar-se mais nas questões do envelhecimento, a Priscila Vasconcelos, que também é psicóloga, mas irá direcionar-se para as questões da diversidade funcional. Ambas está ao contrário. Ao contrário, pronto. Não, okay. Eu é que sou a da diversidade funcional e neste caso a minha colega Priscila. A Raquel é da diversidade funcional e a Priscila das questões de envelhecimento, mas ambas fazem parte do Sex Lab da Universidade do Porto, certo? Um centro de investigação. Exatamente. Então, e também gostaria que daqui a pouco pudessem esclarecer um pouco mais do vosso percurso em termos de investigação e certamente o irão fazer.
Depois temos também a preciosa colaboração da Lia Ferreira, que muitos de vocês já devem conhecer do bom trabalho que fez como provedora do cidadão com deficiência na Câmara do Porto. Já não está neste cargo porque foi extinto, mas de qualquer das maneiras deixou obra feita, como se costuma dizer. E o David Pérez, que entrou agora, que é médico interno de saúde pública, que nesta fase deve estar muito atribulado, e também é provedor do cidadão com deficiência, mas no município de Matosinhos. Depois temos a juventude da Maria João Guzmão, que nós conhecemos através do projeto A Avó Veio Trabalhar. Não sei se toda a gente conhece, mas desafio-vos a fazerem gosto na página, porque é um projeto muito interessante de valorização dos séniores, de empowerment, através das artes manuais e do design. E têm sempre umas fotografias espetaculares, é muito giro acompanhar a página da Avó Veio Trabalhar. A Maria João não é só isso, é muito mais, mas ela depois também vai poder participar nesta tertúlia e contribuir com a sua experiência pessoal. Eu agora vou-me calar e vou dar voz aos especialistas e vai começar por falar a Priscila Vasconcelos, que está centrada nas questões do envelhecimento, correto? Exatamente. Está correto, agora não. Obrigada. Peço desculpa pelo lapso. Sem problema. Obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos, ainda mais num dia tão quente como é o dia de hoje, e gostava de agradecer o convite à Ana e à Rita em nome de Cuidar de Quem Cuida. É uma honra poder estar aqui hoje falar sobre um tema que me é muito querido, muito especial, que é a sexualidade no envelhecimento. E podem-se perguntar, então, como é que eu estou a estudar sexualidade no envelhecimento. O interesse surgiu, então, quando estava a fazer o meu estágio curricular, o qual tive a oportunidade de fazer no Centro Hospitalar de São João, no Gabinete de Neuropsicologia, e lá deparei-me com alguns casos nos quais a preocupação com a sexualidade era evidente, ou então a sexualidade surgia como a sintomatologia de quadros neurodegenerativos, como por exemplo na demência frontotemporal, e na altura já estava a fazer o mestrado com o Sex Lab, no Sex Lab, e surgiu então a ideia de usar este tema então, de estudar este tema no doutoramento. E o que é que os estudos nos dizem sobre a sexualidade no envelhecimento? Basicamente, sabemos que mais de metade das pessoas com idades compreendidas entre os 57 e os 85 anos são sexualmente ativas e mantêm interesse em manter seus comportamentos sexuais independentemente do estado civil e da idade. O papel da idade na sexualidade ainda não é, as evidências não são inteiramente consistentes. Se por um lado sabemos que os comportamentos diminuem com o avançar da idade, por outro, a idade não emerge como um fator de risco perentório para o desenvolvimento de dificuldades sexuais. No entanto, na presença de dificuldades sexuais, sabemos que as dificuldades de lubrificação e as dificuldades de ereção são aquelas como sendo as mais apontadas nestas populações. Quando falamos de comportamentos, a masturbação individual é o comportamento que é mais conservado em idades mais avançadas, realçando que o decréscimo de atividades dos comportamentos sexuais é mais comum nas mulheres, é mais flagrante no caso feminino. E porquê? Porque existe uma coisa chamada assimetria demográfica, ou seja, a partir de uma certa idade há mais mulheres velhas do que homens mais velhos, e isto faz com que não haja um parceiro disponível para elas manterem os seus comportamentos sexuais. Sabemos também que o crescimento acarreta mudanças físicas, fisiológicas, que devem também interferir também na resposta sexual. De facto, a andropausa e a menopausa interferem negativamente, quer com a resposta sexual feminina, quer com a resposta sexual masculina. A patologia cardiovascular, também muito presente nesta população, também parece ter alguma influência, sendo que no caso dos homens influencia a ereção e no caso das mulheres influencia negativamente o desejo, a excitação e o orgasmo. Continuando ainda a falar de alguns fatores biomédicos, e como é comum também fazem vários medicamentos, a toma de antihipertensores e antidepressivos também parece influenciar negativamente a saúde sexual desta população, sendo de salientar que, apesar destes fatores mais biomédicos, mais médicos, digamos assim, também a percepção do estado de saúde
influencia a satisfação sexual nesta população, sendo que quanto melhor for a percepção do estado de saúde, mais tendência eles terão a conservar os seus comportamentos sexuais. Também, como não poderia deixar de ser, também há fatores psicológicos que influenciam a sexualidade no envelhecimento, os fatores depressivos, a ansiedade, a qualidade de vida, as atitudes sexuais, a preocupação com a imagem corporal também influencia aqui a sexualidade e a saúde sexual nesta população. Quando falamos de envelhecimento, então, é quase mandatório que a gente fale também de funcionamento cognitivo, e nós sabemos, apesar da investigação ser ainda um pouco escassa, sabemos que pessoas com defeito cognitivo e em processo demencial tendem a apresentar menos comportamentos sexuais do que aqueles que têm o funcionamento cognitivo intacto. Salientando aqui que depende do quadro demencial, porque em quadros neurodegenerativos em que há, por exemplo, afetação do córtex pré-frontal, há uma tendência para aumentar a desinibição sexual, por exemplo. Dentro dos fatores relacionais, e como já dissemos antes, a presença de um parceiro regular é muito importante para as pessoas mais velhas manterem os seus comportamentos sexuais, sendo que, tal como acontece com os adultos mais jovens, a comunicação sobre a sexualidade e a satisfação relacional também influencia positivamente a satisfação sexual. Mais importante do que isto, convém salientar que a saúde sexual parece também trazer efeitos para a qualidade de vida, para a satisfação com a vida, para o bem-estar, tendo ainda o potencial de reduzir os problemas físicos e psicológicos provocados pelo avançar da idade. Então, gostaria então aqui de partilhar um estudo que foi agora enviado para revisão para publicação. Neste estudo nós fizemos em parceria com a RUTES, a rede de universidades sénior, e participaram mulheres com mais de 55 anos de idade. O que nós procuramos fazer foi testar a relação entre a idade, o conservadorismo sexual e a satisfação sexual, e além disso, testar o efeito do conservadorismo sexual nesta relação entre a idade e a satisfação sexual. E o que nós encontramos foi que a idade está relacionado não só com o conservadorismo sexual como com a satisfação sexual, sendo que quanto maior a idade, mais tendência elas têm para apresentar crenças conservadoras e também têm tendência a serem menos sexualmente satisfeitas, a estarem menos satisfeitas com a sua sexualidade. Além disso, e testando aqui o papel do conservadorismo sexual, quando incluímos nesta relação entre a idade e a satisfação sexual, descobrimos que a idade perde o efeito na satisfação sexual destas mulheres. E isto é muito importante. Porquê? Porque desafia a noção de que é infelizmente amplamente aceita, de que quando envelhecemos estamos quase que condenadas a termos uma satisfação sexual reduzida. E então este estudo aponta então que programas de educação sexual que tenham como objetivo desmistificar estas crenças sexuais, aquela ideia típica de que o orgasmo só é possível através do coito, que a maior prenda que a mulher pode dar no casamento é a virgindade ao seu marido, crenças como essas, que desafiem crenças como estas, pode trazer vantagens, pode ser benéfico para a satisfação sexual destas mulheres. E falando de mitos, quais são os mitos então que mais existem quando falamos de sexualidade no envelhecimento? Bem, isto depende do contexto sociocultural onde a gente se insere. Sabemos que os meios de comunicação social tendem a retratar a sexualidade no envelhecimento de forma como se fosse tabu, como se não existisse, ou mesmo até de forma com recurso ao humor, ou seja, promovem negação da sexualidade nestas faixas etárias. E então podemos distinguir assim dois grandes grupos de mitos que se assentam em noções idadistas do envelhecimento, que veem o envelhecimento como sendo sinónimo de perda de capacidade, como declínio, como doença, que é a sexualidade orientada para a reprodução e a sexualidade como um privilégio dos jovens. Em culturas nas quais a intimidade sexual tem como único objetivo a reprodução, espera-se que as mulheres após a menopausa cessem a sua atividade sexual, deixam de ser sexualmente ativas. E isto assenta precisamente nestas noções idadistas, que devemos desconstruir e trabalhar nelas. E em relação ao segundo mito, a da sexualidade como um privilégio dos jovens e dos atraentes, que na verdade os estereótipos de beleza também estão assentes precisamente isso, na jovialidade, enfim, estes ideais podem limitar ou podem fazer com que as pessoas mais velhas não se sintam tão fisicamente atraentes ou tão sexualmente atraentes. Isto pode levar ao decréscimo do seu desejo sexual
e contribuir para a diminuição ou mesmo para a cessação dos comportamentos sexuais em idades mais avançadas. Infelizmente, esses mitos persistem até aos dias de hoje, numa sociedade que parece promover uma expressão sexual quase que desenfreada, o que parece ser contraditório, não é? E de realçar, mais uma vez, que estes mitos assentam então na noção de conhecimento, é sinónimo de declínio e doença, ou seja, em noções idadistas. E estes mitos, como nós sabemos, todos nós vivemos em sociedade, independentemente da nossa profissão, e mesmo os profissionais de saúde, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, todos nós estamos imbuídos numa sociedade onde esses mitos existem. E a verdade é que não somos imunes a eles. E quando vamos trabalhar com idosos, também levamos esses mitos para a nossa prática clínica. De acordo então com os resultados de uma revisão da literatura, o interesse sexual dos residentes em instituições não diminui, mas a oportunidade para os encontros sexuais sim. Isto porque têm menos privacidade e por causa das atitudes dos cuidadores, eles muitas vezes não têm como manter seus comportamentos sexuais nesses contextos. Daí isto ser um desafio nesta área precisamente por isso, e daí por isso também queria parabenizar o projeto Best for Older LGBTI, na qual temos a oportunidade de fazer uma formação precisamente focada nestes mitos. Outro desafio apontado pela literatura é o fato de que, como nós consideramos que as pessoas mais velhas são assexuadas ou então são heterossexuais, as pessoas mais velhas com diversidade sexual, homens gays, mulheres lésbicas, bissexuais, as pessoas trans mais velhas, são vistas como sendo invisíveis. Se isto acontece para casos heteronormativos, para casos mais sexualmente diversos, o mesmo se aplica, e ainda de forma ainda mais forte. Então, como se pode gerar mudança ou contribuir para a desconstrução destes mitos? Eu gosto muito de uma frase que vou passar a citar, de Robert Butler, que diz assim: talvez a derradeira manifestação de preconceito contra a idade seja a extensão em que os idosos são considerados incapazes de uma experiência sexual íntima. Isto é a mais pura verdade. E eu acho que uma das formas que temos de lutar contra isto, de promover a saúde sexual em idades mais avançadas, prende-se com a educação e com o aumento da visibilidade, com o dar voz às pessoas mais velhas. A educação sexual em contexto comunitário é importantíssimo, mesmo apesar das ofertas formativas ainda serem escassas, ainda mais no nosso país, para os prestadores de cuidados de saúde. Deve passar mesmo por isso, por promover iniciativas como esta, por exemplo, por debatermos, por dar visibilidade, por perguntar às pessoas mais velhas a importância que a sexualidade tem na vida delas, se a sexualidade é importante para o seu bem-estar, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser mudado nas instituições, por isso gostaria também de parabenizar a iniciativa e é tudo, lanço o desafio então. Muito obrigada. Obrigada a nós, Priscila, pelo contributo, e eu acho que a Maria João já deve estar a pensar ali, tem tanto para dizer, já vai chegar a sua vez, Maria João, e é mesmo muito bom estar connosco, porque penso que deverá ser a pessoa, não sei, não conheço todos os participantes, mas será a pessoa mais velha ou mais madura desta tertúlia, não sei como quer chamar, e é sempre bom termos a visão direta das pessoas e não estarmos a imaginar o que é que elas pensam sobre, não é? E temos aqui uma voz que pode ajudar-nos nesse sentido. Agora vamos passar a palavra à Raquel Pereira, como disse, também psicóloga e mais focada nas questões da diversidade funcional. Obrigada, Raquel, pela participação. Obrigada. Queria mais uma vez cumprimentar todos os presentes, agradecer pelo convite e dar os parabéns por esta iniciativa. Também dar os parabéns pelo projeto que tive a oportunidade de entretanto conhecer, o cuidar de quem cuida, e que me parece uma iniciativa muito importante e que já com uma grande história, por isso espero que possam continuar a desenvolver o vosso trabalho. Bom,
Efetivamente, venho hoje falar sobre as questões da sexualidade, os seus mitos e desafios mais na população com diversidade funcional. Porque é que isto também, esta oportunidade também surge? Eu irei explicar se cá um bocadinho mais à frente o trabalho que fui desenvolvendo, mas efetivamente desde 2015 que tenho trabalhado nesta área. Antes já me tinha formado enquanto psicóloga clínica, estava a trabalhar já com o grupo do Sex Lab e nesta altura ganhei uma bolsa de doutoramento e pude iniciar o meu doutoramento precisamente nesta área. O que me interessou na altura foi que eu nunca quis fazer investigação só pela investigação em si, penso, para mim é sempre uma motivação muito grande que a investigação possa ter um impacto para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a melhoria da sociedade como um todo, e interessei-me sempre por questões mais estigmatizantes ou por populações menos visíveis. E daí que na altura começou a haver os primeiros grupos ativistas em Portugal nesta área. Penso que ainda atualmente existem o Sim Nós Podemos, peço desculpa, e nessa altura comecei de facto a ficar interessada nesta área e decidi apostar no meu projeto de doutoramento. Mas estamos a falar então do quê quando falamos em diversidade funcional? Em termos estatísticos, falamos de cerca de 15% da população mundial, pessoas que vivem com algum tipo de condição de saúde que lhes limita a sua participação a nível social, sejam questões a nível físico ou cognitivo. Em Portugal, temos dados mais antigos que nos falam de cerca de 600 mil pessoas com algum tipo de condição física ou intelectual, e dados mais recentes, embora não tão precisos, falam-nos de cerca de 18% da nossa população com algum tipo de dificuldade nas atividades do seu dia-a-dia. Efetivamente, é difícil aqui acertar numa terminologia e, como foi referido inicialmente, não existem grandes consensos, quer em termos da própria academia, ou seja, de quem estuda, como também nos diversos contextos de vida mais informais. As palavras deficiência, incapacidade, diversidade funcional foram sofrendo evoluções e ao longo da história, também consoante a perspectiva sobre o fenómeno se foi alterando, e de facto atualmente começa a surgir o conceito de diversidade funcional, que foi um conceito que foi proposto pela primeira vez no Fórum de Vida Independente de Espanha, e é um conceito que apela muito mais à construção social do fenómeno, a um foco nas capacidades em vez das incapacidades ou limitações, e no fundo que nos desafia a pensar na forma, não tanto na limitação em si, mas na forma como a sociedade se organiza em torno da sua diversidade, pretendendo assim esbater as barreiras que existem entre as pessoas devido às suas diferenças, digamos assim. Em termos da sexualidade, ora bem, esta é uma população que, apesar das mudanças ao longo da história, ainda hoje em dia, e dependendo do contexto, vê muitas vezes os seus direitos não devidamente reconhecidos, e na sexualidade é onde talvez isso ainda seja mais gritante, porque é sempre aquele assunto mais tabu, mais tido como segundo plano, quase que visto como um luxo. E só que sexualidade é algo que faz parte da vida de todos nós, é uma questão de direitos e, mais do que isso, é uma questão de saúde. A sexualidade em si também é muito mais do que a resposta sexual, tem a ver com a vivência do género, da orientação sexual, a identidade, as fantasias, as emoções, e por isso está ainda muito envolta em mitos e tabus, e existem alguns específicos que surgem quando pensamos nesta população e surgem descritos também na literatura. Por exemplo, a questão da sexualidade é muito presente
Existem vários, mas de facto dois deles mais contraditórios são os mais prevalentes. A sexualidade, ou seja, pensar que pessoas com algum tipo de diversidade funcional não desenvolvem as suas necessidades sexuais, acreditar que simplesmente não têm nenhum tipo de necessidade, de impulso, e às vezes não se trata propriamente do sexo em si, trata-se do afeto. Por outro lado, também existe uma ideia de que estas pessoas serão hipersexuais, ou seja, nem sequer são capazes de controlar os seus impulsos sexuais. Neste caso não lhes é negado, mas são vistas como incapazes de gerir, de controlar, de ter autocontrole, autodeterminação e, portanto, muitas vezes também a atitude mais paternalista acaba por levar a uma opressão e uma omissão destes assuntos com estas pessoas. De facto, a vivência da sexualidade e aquilo que a literatura nos mostra é que não pode ser vista a partir de um único ponto de vista, de uma visão unifatorial, mas antes de uma visão mais multifatorial, ou seja, a vivência da sexualidade por parte destas pessoas não depende só das limitações que lhes são colocadas diretamente pela sua condição de saúde ou os efeitos desta mesma condição de saúde. Por exemplo, falamos de efeitos de medicação, fadigas, espasticidade, dependendo um bocadinho da condição de saúde que estamos a falar, mas existem de facto muitos outros fatores, como sejam fatores sociais, atitudinais e até mesmo fatores pessoais, fatores psicológicos. O isolamento sociossexual, uma geral falta de privacidade no seu dia a dia, algum estigma em relação ao seu corpo, falta de educação sexual, também o facto de todos vivemos numa sociedade com determinados mitos e crenças e vamos internalizando esses mesmos mitos e crenças, gerando uma certa falta de empoderamento destas pessoas para a própria procura de vivência ou de melhoria em termos também desta área de vida. Quais são os principais desafios à vivência da sua sexualidade ou à mudança que se pode fazer para a melhoria da vivência da sua saúde sexual? Eu aqui reporto-me a uma informação também já discutida, nomeadamente por Rui Machado, que também trabalha nesta área, sobretudo enquanto ativista. Ele fala-nos de três principais dimensões que nos trazem desafios, ou três principais agentes que nos trazem desafios, e aqui nem sequer menciona a própria pessoa ou a sua limitação. Fala-nos, em primeiro lugar, da família, ou do contexto familiar mais próximo, onde muitas vezes, e Portugal é bastante paradigmático ainda nesse sentido, apesar de estarmos a ensaiar ou já começar a implementar os primeiros passos em torno de um modelo de vida independente, até já generalizando a todo o país, mas ainda assim num contexto em que as pessoas estão ainda muito, a sua vivência diária ainda depende muito da vivência familiar, com uma certa proteção, também havendo por vezes algum desequilíbrio de papéis entre cuidador e cuidado, isto nomeadamente em relações que deveriam ser vividas com uma maior igualdade, falamos de relações de casal principalmente, mas que por causa dos cuidados necessários a esta pessoa é vivido com algum desequilíbrio. Por isso, tudo isto e os mitos que muitas vezes as próprias pessoas trazem acabam por resultar em alguma dificuldade, em algumas barreiras à vivência da sexualidade. Falamos depois nos técnicos e profissionais de saúde, profissionais que contactam diariamente, às vezes, com as pessoas com algum tipo de diversidade funcional.
E os principais desafios que se podem ver aqui é sobretudo a falta de conhecimentos específicos, conhecimentos especializados sobre aquela patologia, e a forma como ela vai ter impacto na sexualidade. Mas este nem sequer é o principal, muitas vezes é o próprio desconforto em abordar o assunto, esperando sempre que seja a pessoa a colocar as questões e a desbloquear um bocadinho o tema da conversa, podendo de facto às vezes acarretar alguns mitos que colocam barreiras na comunicação e na abordagem destes tópicos. Por fim, claro, estão as instituições e de facto a vivência destas pessoas muitas vezes ainda está muito dependente das instituições que existem, e que também por um modelo mais biomédico, paternalista, acaba por não favorecer a autonomia, a sua privacidade e a sua autodeterminação, havendo também neste contexto alguma falta de articulação multidisciplinar para sinalizar este tipo de necessidades, ou seja, às vezes os técnicos que lá trabalham até percebem que há algo de certas necessidades, não sabem muito bem como atuar e como, ou como encaminhar. Assim, o que é que a minha experiência ao longo destes últimos anos também pode contribuir para refletir nos desafios e nas mudanças que são necessárias nesta área? Como eu disse, desde 2015 tenho trabalhado no tema, através do meu projeto de doutoramento, mas também através de experiência prática, tendo passado por um estágio profissional no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, tendo depois também tomado contacto com diversas instituições e neste momento também trabalhando como assistente pessoal num centro de apoio à vida independente. Mas vou-me centrar se calhar mais em algumas das conclusões e resultados do meu projeto de investigação. De facto, aqui a oportunidade de Estão a ouvir? Agora sim, Raquel. Alguém desativou o som, não sei. Também não percebo. Não sei. Podemos continuar. Sim? Ok. Não perderam assim nada. Portanto, neste estudo que eu estava a dizer, onde foram recolhidos dados através de grupos de discussão, procuramos conhecer as percepções e opiniões das pessoas com diversidade funcional sobre a sua própria saúde sexual. Este e outros estudos estão já publicados, aliás, como já defendi, a tese acaba por já ter estes dados todos de alguma forma apresentados, alguns publicados em revistas, outros ainda em fase de revisão, por isso podem vir a conhecer, mas o mais importante que aqui concluímos foi o facto destes participantes terem reconhecido a sexualidade e a intimidade como direitos fundamentais a uma vida independente. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, que eles não têm qualquer tipo de necessidade, não é verdade. Eles consideram que isto é um direito fundamental na sua vida. E que apesar de algumas mudanças positivas, porque apesar de tudo já se fala mais do tema, já surgem mais iniciativas como esta, consideram que os seus direitos ainda não são efetivos, ou seja, na prática ainda não é feita muita coisa, ou então aquilo que é feito é de uma forma muito inconsistente, muito pontual. Existem algumas instituições que até têm alguns serviços, até têm alguns técnicos sensibilizados, outras não de todo, não investem nesta área. Aqui também, e pensando um bocadinho na partilha há pouco da minha colega Priscila, também comentava só que a maior parte das experiências que foram discutidas refletiam muito perspectivas heteronormativas e aqui talvez tenha sido uma limitação, um viés deste estudo, porque efetivamente haverá também experiências de diversidade sexual que não estão devidamente contempladas e que, lá está, acabam por ser ainda omissas nestes contextos, mas que existem certamente e há outros estudos que se focam nisso. Depois também
estes participantes identificaram os principais intervenientes que consideram que podem ter um papel nesta área, os profissionais, políticos, bem como a sua própria iniciativa, e consideram que é fundamental o acesso à informação especializada sobre o impacto de determinadas condições de saúde na sexualidade e também uma formação para os profissionais com enfoque não só nas competências e nos conhecimentos, mas também nas atitudes. Portanto, focar na questão dos mitos, na forma como as pessoas abordam, haver de facto uma atitude mais proativa e menor desconforto em abordar estas questões. Depois, este talvez seja o estudo mais importante e que mais deu voz efetivamente às pessoas, porque fomos precisamente recolher os seus testemunhos, mas também houve outros dados que recolhemos, nomeadamente através de inquéritos, e que a principal inovação que aqui tivemos foi o facto de incidirmos em diferentes fatores cognitivos, afetivos, que nunca tinham sido antes estudados, e também de o fazermos numa perspectiva não pensando só nas diferenças que à partida poderiam haver, mas nas semelhanças entre pessoas com e sem diversidade funcional, ou seja, aquilo que as distingue não ser necessariamente pelo facto de terem algum tipo de patologia ou não, mas outro tipo de características, como a capacidade de ser bondoso consigo mesmo, focar na experiência do momento presente, uma maior capacidade para aceitar as coisas como elas são, e vimos que isso, mais do que propriamente o facto de terem ou não uma condição física, parecia beneficiar a sua sexualidade, principalmente dimensões mais subjetivas como sejam a satisfação sexual, não somente o funcionamento sexual, mas a própria satisfação sexual. E isto é muito importante em termos da promoção da saúde sexual, já que não... a sexualidade, para ser vivida de uma forma plena, satisfatória, não se prende só com a funcionalidade, não se prende só com o facto de conseguir ter ou não uma ereção, conseguir ter ou não um orgasmo, mas a percepção geral positiva da sua sexualidade. Portanto, e se calhar também para começar a concluir, este estudo obviamente que apresenta várias implicações mais específicas, podemos pensar em implicações para a promoção de algumas intervenções, para incorporar até estas dimensões mais psicoemocionais, mas o mais importante é sensibilizar para a promoção da autodeterminação em torno das questões da saúde sexual, da educação sexual e dos direitos sexuais, como de resto todos os estudos, ou praticamente todos os estudos nesta área assim deveriam ser, ajudando em termos de ações de formação, com mais conhecimento, incorporando esta dimensão nas políticas e missões das instituições, promovendo a criação de parcerias estratégicas e articulação das equipas multidisciplinares. Por isso, mas mais do que isso, para concluir, como é que se pode gerar mudança nesta área, e elencava sobretudo 5 princípios que mais uma vez não fui necessariamente eu a pensar, mas com os quais concordo. Falo de 5 princípios já discutidos por Rui Machado novamente, que são, em primeiro lugar, entender a pessoa com diversidade funcional como o ator principal destas mudanças, ou seja, verdadeiramente aplicar o princípio de nada sobre nós sem nós. Depois, focar nas capacidades e esquecer um bocadinho, ou não dar tanto peso à limitação e à dificuldade, à diferença. Fazê-lo envolvendo os parceiros ou os familiares responsáveis, mas aqui sempre também com respeito pela confidencialidade e a intimidade. Portanto, nada também sem o apoio destes, mas dando protagonismo mais uma vez e sobretudo à pessoa com diversidade funcional. E por fim, entender o papel dos técnicos profissionais não como os especialistas,
com o maior poder, mas sim como figuras mediadoras e de apoio na gestão destas dificuldades. Ou seja, não necessariamente também não sendo proativos, não têm necessariamente que estar à espera que a iniciativa parte das pessoas com diversidade funcional, mas com a humildade de saber que o seu papel é simplesmente orientar e apoiar estas pessoas. Por isso, para já, não tenho mais nada a acrescentar, penso que a discussão também vai trazer outros aspectos muito importantes. Agradeço desde já pela atenção. Obrigada, muito obrigada, Raquel, pelo seu contributo. Acrescentou ideias muito interessantes e sublinhava aqui a questão da forma como as instituições e os técnicos lidam com as questões da sexualidade. Lembrei-me assim de repente que os planos individuais dos séniores não têm lá uma área que diga ou vida sexual ou contexto sexual. Se calhar podemos incluí-la em algum domínio, mas especificamente nós nem sequer consideramos esta questão quando realizamos um plano individual de um sénior ou outra pessoa. Entretanto, vou passar a palavra à Lia Ferreira, que deve ter a cabeça a borbulhar de tantas ideias a ouvir a sua apresentação. E foi engraçado quando falei com a Lia, trocámos umas mensagens, eu disse, não é um tema fácil, e ela disse que na deficiência não há temas fáceis, portanto este é um tema como outro qualquer, sem mitos. Foi mesmo o que se subentendeu na sua resposta. Muito obrigada, Lia, pela sua participação na nossa tertúlia e passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite, um convite que eu não podia deixar de aceitar com todo o carinho, principalmente porque sou fã do projeto Cuidar de Quem Cuida, que lembro-me do seu início enquanto projeto de empreendedorismo social. Confesso que fiquei curiosa quando o convite me foi dirigido, porque não sou propriamente versada em termos de investigação nesta área. A minha investigação é muito focada naquilo que é a inclusão a partir do contexto arquitetónico e do contexto urbano propriamente dito, embora, como é óbvio, sou uma curiosa, gosto de me manter atualizada e vou lendo e gosto mesmo destes temas da área da deficiência. Ainda outro dia falava, creio que era precisamente com o David Pérez que nos vai brindar com a sua participação, falava precisamente que eu sou uma apaixonada pelos temas da deficiência, não sei se por coincidência, se por construção daquilo que é a minha vida, não é? Mas a verdade é que gosto destes temas verdadeiramente e em todos os níveis que estes temas tocam. Nós temos aqui os conteúdos de investigação dados pelas nossas investigadoras, a quem eu agradeço desde já as participações, porque realmente enriquecem muito aquilo que pode ser o debate sobre o tema, com as vossas opiniões clínicas e trabalhos de investigação. E posso desde já dizer que partilho uma opinião pessoal, nunca profissional, e que gosto muito, estou especialmente agradada por ver o tema ser discutido, porque já há alguns anos que me interesso pelo tema e que acho que nós ainda discutimos muito pouco sobre este tema, e é importante que surjam espaços de discussão precisamente sobre este e outros temas, mas este em concreto. E recordo-me de um sexólogo, o professor Manuel Damas, que dizia, e que durante muitos anos reiterou essa afirmação, que os portugueses são analfabetos sexuais, porque ainda têm muitos tabus sobre aquilo que é a sexualidade e a forma como se exprimem sexualmente, e isso torna-os analfabetos. Essa era uma expressão muito, muito acutilante, como todas aquelas que o professor Manuel Damas costuma usar, mas que realmente retrata um bocadinho daquilo que são os nossos receios sobre este desconhecido e sobre aquilo que durante tantos anos foi apenas pecado e que só agora é que nos começamos a libertar socialmente. Eu queria fazer aqui um ponto prévio
e peço desculpa às restantes palestrantes que falam, porque eu queria dar a minha opinião sobre a terminologia e a minha opinião pessoal, e que pode não coincidir com a vossa, não se sintam por favor afetadas, é apenas a minha opinião pessoal. Eu pessoalmente não gosto da palavra deficiência, nem incapacidade, mas ainda não estou convencida com a terminologia de diversidade funcional, porque ainda acho que é tão lata que cabe lá tudo, e que acaba por não definir aquilo, o nosso core business propriamente dito. Portanto, eu pessoalmente, Lia Ferreira, ainda não estou completamente adepta dessa terminologia e, portanto, não a irei usar. De vez em quando falo dela, mas não com a mesma convicção com que falo de pessoas com deficiência, porque aí sim já estou a definir muito melhor o tipo de pessoas que estou a falar. Embora eu acho que não é a deficiência que define a pessoa, embora seja uma característica da pessoa, é uma característica ainda muito presente e ainda estou à procura da terminologia certa. Não sei qual é, não tenho as respostas. Relativamente à sexualidade, ora bem, o que é que eu posso partilhar convosco? Nós sabemos que a sexualidade é sem dúvida muito importante no ser humano, faz parte do padrão humano e que é tão importante como, por exemplo, o ato de comer e de beber. E por isso mesmo a Organização Mundial de Saúde fala da sexualidade e inclusive emitiu uma declaração de direitos sexuais no qual fala precisamente o direito à liberdade de expressão sexual, o direito à autonomia sexual, a integridade sexual e à segurança física, o direito à privacidade sexual, o direito à igualdade sexual, direito ao prazer sexual, direito à expressão sexual com emoções, direito à união sexual, direito à tomada de decisões relativas à reprodução e à contracepção, direito à informação científica, direito à educação sexual e direito à saúde sexual. Portanto, são muitos direitos que tiveram que ser plasmados pela Organização Mundial de Saúde, porque a dada altura sentiram necessidades de os plasmar. Mas realmente, quando temos aqui o contexto da área da deficiência, estamos ainda a anos-luz de conseguir que haja realmente um contexto social e cultural que nos permita falar propriamente destes direitos, porque realmente eles, como a Raquel referiu e muito bem, ainda estamos a trabalhá-los e ainda estamos com as primeiras teses de investigação e recordo-me de algumas que foram feitas, mas sempre já no ano 2000, 2003 para a frente. Conheço teses muito anteriores. Alguns estudos que abordam o tema, mas não de uma forma tão estudada e tão atenciosa com aquilo que é a pessoa em si, como aquelas que estão a ser agora objeto e que estão agora a ser trabalhadas, nomeadamente a da Raquel, a quem desde já eu parabenizo pelo trabalho. Nós sabemos que tudo na área da deficiência é de certa forma um tabu. Como eu disse, a Ana Pinheiro, quando me dirigiu o convite, não há temas fáceis na deficiência, não há. Porque a deficiência é aquela coisa que ainda é muito feia, porque a deficiência ainda sai fora do padrão. E embora já hoje em dia já sejamos um bocadinho mais flexíveis e até os nossos brinquedos já comecem a ser flexíveis e mais abrangentes, a própria Barbie já começa a ter uma Barbie com curvas e uma Barbie com algumas limitações e outro tipo de alterações físicas, mas nós, no nosso ADN social, ainda estamos muito limitados, ainda temos um ADN muito vincado naquilo que foi a nossa formação católica. O cristianismo trouxe-nos muito, aliás, o cristianismo permitiu-nos que a deficiência pudesse sequer existir, pudesse ser merecedora de algum apoio social, mas de lá para a frente temos vindo a evoluir. Pelo menos os movimentos das pessoas com deficiência têm vindo a conquistar o seu espaço e bem, mas socialmente ainda não chegamos lá. Ainda temos os ditos normais e os disformes. E a deficiência ainda repele porque não é bonita. Não é um corpo com algum tipo de deformação não é bonito porque não é o corpo que é vendido diariamente, nem é o corpo que o marketing nos traz. Todos os nossos programas de televisão, todos
todos os nossos spots publicitários, quer suportes físicos impressos, quer suportes virtuais, têm ainda muito vincada a expressão de um corpo bonito, de acordo com aquilo que são os padrões de beleza, muito ainda associado à beleza grega e romana, não tanto à beleza real. E por mais que nós queiramos desconstruir estes mitos, nomeadamente os mitos daquilo que é o corpo humano, nós ainda temos um longo caminho a fazer. Estou certa que hoje o caminho é mais curto do que era há 10, 20 anos atrás, mas ainda teremos um longo caminho a fazer. E, portanto, todos os trabalhos nesta área são bem-vindos e todas estas iniciativas que convidam mais à reflexão sobre estes temas são, sem dúvida, fundamentais. Relativamente àquilo que são os principais mitos comuns associados à sexualidade da pessoa com deficiência, ora bem, eu acho que nós temos ainda muitas dificuldades, e que dificuldades estas que nascem entre a comunidade médica, na minha perspectiva, porque é a própria comunidade médica que ainda tem dificuldades em falar abertamente sobre este tema. A comunidade médica ainda tem dificuldade em falar sobre contraceptivos, em falar sobre metodologias de prática sexual com pessoas que têm algum tipo de limitação. E existem dados que nos referem isso mesmo, existem vários testemunhos de pessoas que, inclusive, que não tinham qualquer tipo de limitação, repentinamente por um acidente, uma doença, viram-se limitados, sentiram a diferença e referem que não tiveram apoio, não sabiam muito bem onde se dirigir. Sabemos que as famílias ainda olham para as pessoas com deficiência como seres assexuados, são uma espécie de anjos que não têm sexo e que são os primeiros a afastar, no caso de crianças mais jovens ou com pessoas com algum tipo de limitação intelectual, são os primeiros a afastar essa ideia e a não aceitar que o seu filho ou o seu familiar possa ter este tipo de iniciativa. Porque, pronto, são seres inocentes ou são seres completamente assexuados. O que nós vemos é que realmente o sistema social, cultural ainda está muito formatado e a sexualidade na deficiência ainda é um problema que nem os médicos se atrevem a falar. Alguns já têm feito esse caminho de olhar para as potencialidades em vez de olhar para as limitações. E será sempre por aí, teremos sempre que olhar para as potencialidades e de alguma forma ajudar a explorar essas potencialidades e não tanto para as limitações, porque as limitações já são conhecidas, nós temos é que arranjar formas de as contornar. Recordo-me de algumas experiências, nomeadamente de mapeamento de zonas erógenas que foram feitas pela professora Ana Garré, e que trazia muito esta forma de olhar para a sexualidade após uma lesão medular. Trazia uma perspectiva de um reaprender de como interagir sexualmente após uma lesão medular em que todo o corpo muda repentinamente e que há necessidade de aceitar essa mudança e de conseguir olhar para as potencialidades e fazer disso um ato prazeroso para a pessoa e não uma tortura ou uma sensação de inutilidade, porque muitos referem mesmo que se sentem inúteis. E temos relatos de muitos jovens que dizem que dificilmente algum dia terão uma relação, porque homem nenhum ou mulher nenhuma normal irá querer tocar-lhes. E então temos aqui muito presente, isso está estudado, o lado virtual como uma forma de responder e de conseguir de alguma forma ter algum tipo de contacto com a sexualidade, e temos muitos jovens que utilizam esse modo virtual para ter alguma aproximação àquilo que pode ser uma experiência sexual. Muitos deles nunca raramente, se não nunca, se assumem como tendo algum tipo de limitação, porque por receio que o parceiro ou que a parceira fuja. E isto diz muito
do que é a forma como a sociedade se vai organizando. E, portanto, estas pessoas são ainda sexualmente invisíveis. Mesmo aqueles que já conseguiram ultrapassar essa invisibilidade e que conseguem de alguma forma ter as suas relações e querer ter a sua paternidade ou maternidade, também elas veem essas dificuldades e começam também novamente no corpo clínico, porque nós ainda não temos um acompanhamento familiar para a pessoa com deficiência como temos para a restante pessoa, porque ainda não há muito tempo ainda se fazia a esterilização das mulheres e a castração química dos homens, porque realmente não eram pessoas que poderiam vir a ter prazer sexual, não eram pessoas que pudessem sequer vir a reproduzir-se. Isto não é há muito tempo e é importante relembrar que só mais recentemente é que nós estamos a ter um outro olhar, estamos a permitir às pessoas ter o direito ao seu corpo e ter o direito e a oportunidade de se aceitar a si própria, porque é isto que eu acho que começa em primeira instância, a aceitação pessoal, para que possa haver uma aceitação depois social, e que ainda há muita dificuldade nesta aceitação pessoal, porque ainda há muito estigma do próprio, que olha para si e se sente diferente. E se sente que é inferior e que não vai ser capaz e que se foge e que refugia, porque ele próprio também não se aceita, e isto traz muitos problemas, muitas perturbações a nível emocional e a nível de autoestima. E eu peço desculpa se estou a baralhar de alguma forma, mas a verdade é que isto é um tema é como um povo. É um povo que vai ter implicações a tantos níveis naquilo que da nossa construção pessoal, e como eu disse, eu não sou investigadora e vou falando da minha experiência e daquilo que eu vou vendo dos relatos que me chegam, e recordo-me de algumas situações em que eu própria questionava os pais, eles diziam-me que não, que os seus filhos eram anjinhos, que os seus filhos não, nem pensar, nunca iriam constituir família, nunca iriam sequer ter parceiro, então nem se fala de homossexualidade, não se fala da sexualidade em si, muito menos da sexualidade com a alteração de género. Portanto, isso então ainda é um tema ainda mais adensado, porque realmente já não é normal a sexualidade, muito menos normal é aquilo que os outros agora estão a tentar conquistar, e que para a deficiência ainda está longe de ser uma conquista. A Raquel, se não me engano, falou da questão dos assistentes sexuais, que é um tema muito interessante, que realmente eu tenho visto algumas discussões sobre esses temas. Ainda tenho muitas dúvidas como é que nós vamos conseguir definir aqui algumas linhas, porque isto aqui são tudo linhas tão ténues, mas se calhar essas minhas dificuldades são porque realmente eu não sou profissional na área e tenho algumas dúvidas sobre como é que nós vamos conseguir que a sociedade aceite este técnico, não é? Porque nós sabemos muito bem da dificuldade que a sociedade tem para aceitar outro tipo de situações, de profissões que também ligadas a esta área, e que há aqui, de uma certa forma, uma mistura de conceitos entre o que é um técnico, um terapeuta que pode ser um auxiliador, e o que é propriamente um profissional de sexo. Eu sei que isto não é assim tão taxativo, obviamente, mas sei que sempre que este tema é falado, surge esta dúvida nos diferentes meios. E eu de vez em quando, porque gosto muito de provocar e de perceber aquilo que vão sendo os pensamentos coletivos, eu de vez em quando vou fazendo algumas publicações nas redes sociais, e já aconteceu de fazer publicações neste género e de falar precisamente dos assistentes sexuais. Imediatamente recebi um conjunto de mensagens privadas de oferta para assistência sexual, mas não eram ofertas propriamente de terapeutas, eram ofertas, pronto, um bocadinho já além daquilo que será o limite. Portanto, e recordo-me sempre do professor Manuel Lamas, que diz que os portugueses são os analfabetos sexuais, porque vem-me sempre à ideia esta mensagem dele, porque realmente encaixa muito naquilo que é a justificação da forma como nós lidamos com o tema,
que é um tema tão grande, tão grandioso, tão importante, que nos constrói mesmo como pessoa e que é visto de uma forma tão pequeninosa, porque ainda lá está tão associado ao pecado original que ainda temos dificuldade em falar dele abertamente e ainda nós tivemos durante alguns anos, recordo na RTP, um programa sobre a sexualidade que eu acho que fazia falta, eu acho que esse programa devia continuar e que esse programa poderia ter aqui a vertente da pessoa com deficiência, porque era muito importante. Aliás, eu acho sempre que a melhor forma de nós conseguirmos desconstruir alguns mitos é sempre torná-los comuns. E, portanto, tal como eu acho que deviam existir pessoas com deficiência nas diferentes áreas a discutir sobre determinados assuntos, porque nós hoje em dia já temos pessoas com deficiência com formação e capacidade intelectual suficiente, uma grande bagagem intelectual suficiente para discutir temas diversos. Porque é que eles não aparecem? Porque é que eles não são chamados para dar a sua opinião intelectual e o seu testemunho pessoal? Só quando isso acontecer é que nós realmente vamos deixar de ter que discutir se falamos de deficiência, se falamos em diversidade funcional, do que é que nós estamos aqui a falar. Vamos perceber que estamos a falar de pessoas e basicamente é isso, estamos a falar de pessoas e que será sempre esse o caminho. Esta é a minha opinião. Tornar a pessoa com deficiência uma presença comum nos vários diversos níveis, porque nós temos realmente pessoas muito capacitadas e com uma bagagem intelectual muito, muito grande e que me orgulha muito de conhecer alguns, e o David é um deles e estamos aqui em vantagem porque teremos aqui o David a falar-nos a seguir. Mas só quando tivermos estas pessoas no seu espaço, com espaço para realmente partilhar e dar as suas perspectivas, é que nós vamos ter então a situação mais fora do padrão padronizado. E aí sim, aí teremos conquistado esta mudança de paradigma social-cultural. Por enquanto, nós ainda vamos tendo muitas perturbações negativas de ordem emocional naquilo que é o tema de sexualidade na deficiência, precisamente porque ainda há muita dificuldade em entender a pessoa com deficiência como um ser completo, e completo mesmo a esse nível, com desejos, com necessidades emocionais e fisiológicas, porque existem. Sabemos que cada tipologia de deficiência tem uma especificidade muito grande e que isso também contribui muito para a dificuldade na forma como se trabalha estas questões, porque nós temos estudos já focados em determinadas deficiências, nós temos que pensar nisto de uma forma mais transversal, mais holística, porque cada deficiência é um universo de constrangimentos e dificuldades que têm que ser ultrapassados, ou seja, um universo de potencialidades que têm que ser trabalhados. E tal como nós já temos esses estudos para a lesão medular, para a paralisia cerebral, para as limitações intelectuais, nós temos que ter para as restantes deficiências e temos que quase que fazer um tratado da sexualidade para a deficiência, acho eu. Isto é uma provocação, atenção, e é muito importante lembrar que eu estou aqui a título pessoal, não estou aqui a título profissional, isto é muito, muito importante. Aquilo que eu sei dos testemunhos que eu própria assisti, porque eu tive um acidente e eu não nasci com deficiência, tive um acidente e estive 18 meses internada. E durante esse meu internamento, em que estava internada num centro de reabilitação, eu fui vendo jovens acidentados, principalmente acidentados de motas, que de repente viam a sua condição alterar por completo. E via a dificuldade desses jovens que até tinham namoradas e que nem sequer recebiam as visitas das namoradas, porque a partir daí as namoradas fugiam. Via a dificuldade que eles sentiam em primeiro de tudo aceitar-se a si próprios e depois fazer essas companheiras aceitá-los. Vejo também as dificuldades que há, e isto acho que ainda tem que ser muito estudado, que é a questão da maternidade e da paternidade. É um outro universo também ligado à sexualidade, que precisa de ser estudado, porque estamos a falar de pessoas que também têm o direito
a constituir a sua família. E deve ser uma opção do próprio. Não deve ser um clínico que os deve não aconselhar, porque até vai trazer mais dificuldades para aquilo que já é a sua dificuldade de dia a dia. E nem devem ser as famílias que devem decidir pelos próprios. Portanto, eu acho que eu me vou calar, porque é importante ouvir o David e os restantes, mas vou estar deste lado também para vos ouvir a vocês. Obrigada, Liana. Nós ficávamos a ouvi-la muito mais tempo, porque todas as questões que levantou, cada uma delas dava uma tertúlia, porque realmente foi uma intervenção muito rica. Começou nas questões históricas, abordou as questões do marketing, dos mídias, da família, da autoperceção, das questões de género, das questões de opções sexuais, da maternidade. Quer dizer, por si cada tema dava um encontro. E depois passa a bola para o David, muito bem, porque também fala das questões dos profissionais e dos médicos, e portanto, e já com esse peso em cima, David, passo-lhe a palavra para continuarmos esta tertúlia. Obrigada pela a sua participação. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado, Lia, pelas palavras simpáticas. A responsabilidade agora de facto é grande, espero não ficarem desiludidas. Ora bem, eu sou muito de slides, gosto muito de fazer slides, portanto eu fiz uma pequena apresentação de slides, está bem? Assim vocês não vão ter que estar a olhar para os meus fones super discretos laranja fluorescente, está bem? Portanto eu vou partilhar aqui a tela, vamos ver se as novas tecnologias se não me desiludem. Estão a ver ou não? Sim? Está tudo. Ana? Sim, sim? Sim, Okay. sim, está tudo. Pronto, então basicamente a minha apresentação é um bocadinho, pronto, as minhas grandes funções aqui, digamos assim, que se calhar interessa só referir-me, é que de facto eu sou médico, pronto, de formação, estou numa área não clínica, a área da saúde pública, ainda estou em período de aprendizagem, não é? Estou no internato, mas também sou há relativamente pouco tempo provedor de cidadão com deficiência na cidade de Matosinhos, pronto. Então, isto, digamos assim, é a nossa breve ementa. Eu prometo ser rápido, porque tenho que ir jantar a casa, está bem? E, portanto, os pilares básicos, eu fiz aqui uma breve revisão, muitas destas coisas já foram tocadas pelos anteriores palestrantes, de qualquer das maneiras. Pilares básicos para uma vida sexual satisfatória, vamos falar sobre isso, a questão da comunicação, dicas para aumentar o prazer, diminuir o desconforto, contributo dos fármacos, recomendações no âmbito da reabilitação e mensagens, e terminaria com mensagens-chave, ok? Pronto, basicamente aqui eu creio que, e como a Lia disse muito bem, nós não somos muito, temos raízes católicas muito vincadas e raízes rurais também muito vincadas e, portanto, muitas vezes ainda não somos muito abertos à diferença, não é? Estamos sempre prontos a ajudar, mas ainda há aqueles olhares de desconforto no nosso dia-a-dia. Então, se associarmos isso, não é, da diferença, seja os conceitos de deficiência, diversidade funcional, whatever, com a sexualidade, então aí a mistura é explosiva, não é? E, portanto, a primeira questão de gerir os preconceitos, não é? E aqui já foi falado da questão não é? da pessoa com deficiência como um ser assexual, quase um anjo, digamos assim, não é? O desafio também da parte mecânica, não é? Das pessoas terem as suas limitações e, portanto, aqui terem que andar à procura, digamos assim, de alternativas, e depois a questão também da imagem corporal e da autoestima, que é absolutamente essencial e que a Lia também já focou relativamente a quando os processos de deficiência são, especialmente quando os processos de deficiência são adquiridos e de uma maneira muito rápida, digamos assim, as pessoas têm que se adaptar, não é? Pronto, e de facto a comunicar, falar sobre sexo, não é? E já havia, não sei se lembram daquela música dos anos 90, da Salt and Pepper, Let's Talk About Sex, não é? Um rap fantástico, não é? Let's Talk About Sex. E de facto nem sempre é fácil e confortável, mas de facto faz a diferença nós podermos falar com os nossos
os nossos parceiros ou parceiras sobre aquilo que nós gostamos, as nossas limitações, os nossos fetiches, e isso seja para um casal ou mais, sem deficiência ou com deficiência, não é? E, portanto, aqui devemos sempre evitar primeiro sentimentos de culpa e, portanto, abrir o jogo e discutir o que é que preocupa, saber ouvir é muito importante e às vezes estamos tão centrados na questão de querer falar e transmitir que às vezes não sabemos ouvir. E pronto, é essa questão de saber dialogar abertamente sobre as limitações, as preferências, os fetiches, não é? Não ter medo de magoar, isto é, nós não somos nenhum copo de cristal e, portanto, confiar quando nós dizemos está tudo bem, go for it, tens sinal verde, não é? E pronto. E de facto, se de facto a situação se torna muito difícil, procurar ajuda profissional, sem dúvida, não é? E depois aqui algumas dicas também para aumentar o prazer, não é? A questão de explorar zonas do corpo sensuais, alternativas às mais clássicas, não é? Por exemplo, o pescoço, as orelhas, os mamilos. Hoje em dia ainda há muito esta questão do sexo muito centrado na penetração, não é? E portanto o sexo também é aquilo que nós quisermos, não é? E um beijo, uma carícia, uma massagem pode ser sexo, não é? E portanto a outra questão é a questão de explorar os brinquedos sexuais ou os fetiches que hoje em dia, não é? Ainda na nossa cultura católica ainda é assim um bocadinho estranho, digamos assim, e é feito nas masmorras lá de casa, não é? E depois também a outra questão é poder haver um fortalecimento, por exemplo, do pavimento pélvico, pode permitir não só a pessoa relaxar mais para a relação sexual, ou mesmo tentar controlar de algum modo algumas limitações a nível de incontinência urinária ou fecal. Pronto, mas diminuir o conforto, nós temos, é muito importante também, podemos explorar, digamos assim, quais são as posições confortáveis e seguras, não é? Nomeadamente, evitando sensações álgicas, tendo cuidado com a integridade da pele, não é? A Lia falou há bocadinho das lesões vertebromedulares, eu também vou focar um bocadinho se calhar nesse exemplo, não é? Nas lesões vertebromedulares não existe, em muitas delas não existe uma sensação álgica normal e, portanto, existe ausência de qualquer sensibilidade em certas zonas e, portanto, há o perigo de causar lesões na integridade da pele. E depois também a questão da existência de catéteres ou drenos, como, por exemplo, as PEGs, os catéteres, portanto, para a administração de alimentação ou os catéteres urinários, ok? E, portanto, tudo isso tem que ser explorado muito bem no sentido de encontrar alternativas e, digamos assim, de falar com o companheiro no sentido de, olha, eu tenho isto e é para isto, podemos fazer isto e isto, não é? O diálogo é, sem dúvida, muito importante. A questão da diminuição do desconforto, não é? A gestão da esclerose vaginal, também mais conhecida como secura vaginal, a questão da incontinência urinária ou da incontinência intestinal, que de facto pode ser gerida e existem alternativas para tal, não é? E depois, então, também já foi referida a questão do contributo da farmacologia, não é? Se muitos fármacos têm, de facto, um efeito secundário de diminuição do drive sexual, da sensibilidade ou mesmo do orgasmo, como é um exemplo muito frequente dos antidepressivos, por outro lado, existem vários fármacos utilizados na reabilitação sexual, vocês veem aqui, isto é tirado de uma revisão, de um artigo de revisão relativamente a fármacos utilizados nas lesões vertebromedulares, e temos aqui os famosos inibidores das fosfodiesterase, mais conhecido por Viagra, por exemplo, mas outros exemplos como o vácuo, o anel de constrição ou a fibroestimulação. A vibroestimulação, peço desculpa. Depois, neste mesmo artigo, de facto, refere que, e há bocadinho a Lia também referiu isso, não é? Que os profissionais de saúde ainda não se sentem muito à vontade de tocar nestes assuntos, não é? E, portanto, no próprio artigo, vocês veem aqui do lado esquerdo, diz dificuldades em perceber qual é o momento ideal no processo de reabilitação para abordar isto, não é? Que é assim uma coisa... E, portanto, mas aqui diz claramente que a satisfação sexual é um fator determinante na qualidade de vida das pessoas e é frequentemente
relegado para um plano secundário e, portanto, aqui eles concluem que deverá ser feita uma abordagem sistematizada, protocolada e multidisciplinar, não é? Mas posso dar um bocadinho o meu exemplo, não é? Eu também adquiri uma deficiência, foi há pouco tempo, foi só há 20 anos atrás, não é? E então posso dizer que no meu processo de reabilitação, em 1998, não fez parte do meu processo de reabilitação durante os 12 meses que eu passei internado, qualquer tipo de abordagem a esta área. Portanto, vocês veem o que eu não digo, eu creio que hoje em dia a situação já é um pouco diferente, porque os centros de reabilitação, pelo menos eu conheço 2, que já têm profissionais na área da psicologia que dão apoio, digamos assim, ao processo de reabilitação, mas não sei até que ponto é que abordam estas questões. Não é? Pronto, já também foi falada aqui a professora Ana Garrett, que de facto fez a sua tese de doutoramento na área de um guia, digamos assim, para a reabilitação sexual das pessoas com lesões medulares. São 2 artigos que ela publicou, ambos na Ata Médica Portuguesa. Pronto, eu estou mesmo a concluir, basicamente isto é, digamos assim, uns slides de sistematização. Eu fui consultar as orientações da Paralyzed Veterans of America e portanto, aqui refere um bocadinho aquilo que eu falei ao longo desta breve conversa. A questão da importância da comunicação formal e informal sobre educação sexual durante o contínuo dos cuidados, encorajar o indivíduo a ter um papel ativo na obtenção da informação, mas também poder introduzir este tópico de uma maneira direta e imparcial, através de perguntas abertas que incentivem o diálogo, não é? Mas isso também é muito importante, avaliar a receptividade do interessado, claro, não é? Olá, bom dia, vamos falar sobre sexo, não é? Tem que haver uma certa, digamos assim, sensibilidade para isso, não é? Muito importante também, de facto, assegurar a privacidade e a dignidade da informação recebida e também já abordado aqui hoje, respeitando questões relacionadas com a identidade de género e orientação sexual. Adequar a informação também à idade e à experiência anterior do indivíduo, e estamos aqui a falar de facto de lesões veteromedulares que normalmente são adquiridas ao longo da vida, não é? E, portanto, facultar informação, se possível, escrita e audiovisual, aquela questão de como realçar a sensualidade, recorrendo à parte sensorial disponível no corpo, a questão das posições sexuais alternativas, os sex toys e, obviamente, também faz parte a questão das ISTs, que é muito importante também abordar, não é? Não é por eu não ter sensibilidade que não estou sujeito a apanhar uma IST, não é? Pronto, e depois, porque muitas vezes os indivíduos, não tendo sensibilidade em determinada área do corpo, acabam por, muitas vezes, menospesá-la, não é? E isso é muito importante também ter isso em conta. Pronto, então, e de facto, também já referi aqui a encorajar o indivíduo a ter cuidados de eliminação vesical e intestinal sempre que planeia ter uma relação sexual, isto, mais uma vez digo, estamos a falar especificamente de lesões vertebromedulares, estar também a alertar para a possibilidade da espasticidade ou displexia autonómica. Pronto, são 2 termos, não sei se vocês sabem o que é, mas basicamente são 2 termos que têm a ver exatamente com a questão da disfunção do neurónio motor superior. Pronto, eu não vou estar aqui a falar, mas pronto, tem a ver exatamente com uns efeitos secundários que pode acontecer nas lesões vertebromedulares e também, como eu referi, a questão de vigiar a integridade cutânea para prevenir o surgimento de úlceras de pressão. E, portanto, estas são as mensagens-chave. A sexualidade é vivida de maneiras diferentes por cada pessoa, não é só penetração e já está, cada pessoa tem a sua maneira de viver a sua sexualidade, não é? Devemos conhecer e explorar o nosso corpo, e muitas vezes quando é uma deficiência adquirida é quase como um renascer e quase como nós termos que nos habituar novamente às respostas do nosso organismo, não é? E de facto a questão de uma boa autoestima é absolutamente imprescindível para nós termos uma vida sexual saudável. É importante também manter o diálogo com os nossos parceiros ou parceiras, não é? E discutir, estar aberto para discutir as nossas limitações, as alternativas para potenciar o prazer de ambos, não é? Eu quando digo ambos, mais uma vez não quero estar aqui a parecer redutor, pode ser uma orgia com vários, mas pronto, whatever.
E obviamente explorar também ajudas mecânicas e farmacológicas, como eu referi brevemente. Só ia acabar com, também já foi aqui falado, não é? Isto é a desvantagem de ser o último orador, o último ou penúltimo, não sei, peço desculpa. E o movimento Sim, Nós Fodemos, não é? Que existe até o Facebook e tem organizado uma série de coisas e, portanto, também gostava de só de chamar a atenção a duas pessoas que eu descobri por acaso na internet. Este rapaz chama-se Andrew Curza e ele em 2015 resolveu organizar a primeira sex party em Toronto. E é muito engraçado, ele próprio diz, não é, eu tenho paralisia cerebral, eu sou gay e adoro ter sexo, e é fantástico. E, portanto, é muito engraçado porque ele tem este Disability After Dark, onde ele discute algumas destas questões. E depois também chamar a atenção de cada vez mais da diversidade, não só a questão da deficiência, podemos ter a questão da deficiência e da raça. Raça é até uma designação completamente ultrapassada, peço desculpa. O 2 em 1, outro é o 3 em 1. Uma negra, uma trans e uma deficiente. E estamos aqui a ver esta jovem de 17 anos que foi contratada por uma grande empresa de moda, Elite Model Management, como modelo, não é? E, portanto, as coisas, apesar de tudo, apesar da mudança das mentalidades ser difícil e um processo moroso, as coisas, estamos no século XXI e as coisas têm-se alterado. Obrigado. Ana, eu peço muita desculpa, eu não vou poder ficar para a discussão. Aqui na unidade nós estamos a receber novos casos de Covid e vou ter que fazer a vigilância, por isso vou ter que ir indo, está bem? Peço desculpa. Tá? David, só dizer, a apresentação foi a cereja no topo do bolo, porque é muito prática. Estou aqui a ver muita gente já a pensar, preciso daquela apresentação para usar noutras situações e abordou questões que não dizem só respeito a uma população específica, mas é abrangente, dá indicações da vivência da sexualidade, mas para qualquer pessoa. E, portanto, foi excelente na desconstrução de muitas ideias. Agradecemos mesmo muito a apresentação, a abordagem, e quer a Lia, quer o David são aqui um sinal de mudança que só nos faz pensar que vêm aí coisas melhores a seguir. Muito obrigada, David. Ana, muito obrigado a todos e a todas pelo interesse. Obrigado, boa tarde. Então, agora vamos ouvir a Maria João e eu estou a pensar por si, Maria João, o que é que pensa disto tudo? Tantas apresentações, tantas ideias teóricas, práticas, dicas práticas, ideias para serem discutidas de uma forma mais conceitual ou teórica, e deve ter, nem sei o que passa pela sua cabeça, mas gostava de saber. Olha, eu primeiro quero agradecer, até porque houve aqui coisas que eu ainda já há muito tempo não pensava nelas e vieram-me à cabeça. Para dizer também que não gosto nada do termo sénior e essas coisas. A pessoa começa a envelhecer, mal nasce, portanto é velha, é idosa, e adoro, com a nossa idade, dizemos assim, uma rapariga da minha idade, ou um rapaz da minha idade. Portanto, é sempre tudo muito relativo. Eu não vou falar de coisas que falei consigo, que o sexo não é só genital, etc, etc, porque isso já falaram aqui melhor que eu. A única coisa, depois lembrei-me um bocado que isto dos velhos não terem sexo é um bocado a mesma coisa que não gostarem de rock ou de metal, porque quando a gente vai nos carros e com os sobrinhos, com os netos, com os mais novos, e começa a tocar uma coisa e nós, ai gosta, os dinossauros que inventaram isto são mais velhos que eu, não é? Os que tocam metal, alguns deles, é um bocado parecido. Depois eu penso, as questões do sexo não tem a ver com a idade, evidente, mas que eu acho que são transversais as dificuldades que todas as idades enfrentam relativamente a este tema. No nosso caso, eu não vou falar muito. Uma coisa que eu também agora pensei, quando o David falou dos anos 90, eu não sou dos 90, sou dos 70, é que eu sou da geração do sexo, rock, drogas e rock and roll, e das grandes libertações dos 70, 60, 70. E fiquei a pensar que nós, de um modo geral, da minha idade, não acompanhámos isso. Tivemos nessas idades. Fomos livres, entre aspas, do que é que isto pode querer dizer, mas muitos de nós, conforme fomos crescendo,
e ficando mais velhos, não é velhos, acho que fomos perdendo um pouco toda essa carga ou essa bagagem de libertária, etc, etc. E fomos ficando mais conservadores. Não sei se era a idade, não sei se era as pressões do grupo, não sei o que é. Pronto, isto foi uma coisa boa que fiquei a pensar nela, porque é que isto acontece. Depois, em relação aos velhos, acontece um bocado, penso eu, como acontece com outras coisas, que é, estamos tramados, primeiro somos todos surdos, no modo geral, desculpem-me os cuidadores que estão a ouvir, eu às vezes digo, não me tratem como crianças, que eu já fui, detesto, penso que em muitos casos é uma questão de formação, quando falam connosco, agora já não vejo isso só naquilo que nós estávamos habituados, em centros de dia e isso, eu vou a um sítio em que preciso falar de um telemóvel e da net e às vezes tenho que dizer, vamos lá parar, você é um jovem adulto e eu sou uma mulher adulta, então vamos conversar os dois como adultos, estão a falar comigo como se eu fosse a tonta, etc. Relativamente ao sexo, tomei aqui umas notas, a Priscila falou dos homens velhos, eu é que pus homens velhos com mulheres velhas, que as mulheres vão tendo menos oportunidades, isto de facto o género é tramado, porque como vivem mais que eles morrem mais cedo, vamos tendo menos parceiros, o que eu acho que isto é uma discriminação, nós não temos que fazer sexo entre pares só, não é? Eles têm direito de nos trocar por 2 de 20 e nós, como é que ficamos? Não sei se está a entender. E eu achei muito interessante isto. Está a ser claro, Maria João. Nós como é que ficamos? E depois isto tem a ver com outras questões que são transversais, como a Lia falou, da imagem do corpo. Um velho cheio de rugas, com os pelos todos a cair, provavelmente é menos punido do que uma mulher com o peito na cintura, coisas assim. E com os joelhos todos já também a meio da perna, etc. Portanto, isto também tem a ver, penso eu, com a imagem que temos e eu penso que está a mudar, o David falou da representação da deficiência, do negro, do trans, etc. Mas eu acho que vai ser devagarinho. E tem a ver com, vai ser devagarinho. Aliás, não é por acaso que as atrizes mais velhas queixam-se, têm menos oportunidades que os homens mais velhos, né? Que os atores. Portanto, isto, Priscila, é uma injustiça. As mulheres ficam velhas e os velhos morrem e as mulheres, pronto, acabou. Porque não têm parceiros. Quem é que disse? Não podem ter outros parceiros, não é? Esta é uma das coisas. Eu não quero transformar em vítima, não é? Da idade, etc. O que é que havia outra coisa também que de facto, quando se trata, agora estou a falar de mulheres, mas é fácil um homem mais velho que se meta com alguém, de facto é insultado como uma mulher, é o velho babão, já não tem idade para isso. Como também nos tratam, parece uma criança, como se a sexualidade só aparecesse quando nós já ou procriamos, ou somos adolescentes, ou namoramos, ou seja o que for, como se as crianças fossem a sexualidade só aparecesse, não sei bem a que idade, não é com a maioridade dos 18 anos, mas pronto, é assim um bocadinho mais abaixo, como se as crianças não tivessem, a sexualidade não existisse nelas. Depois, eu não sei, eu acho que também foi muito importante muitas das coisas que aqui disseram. Outra coisa que eu é mais um bocadinho provocar, porque, por exemplo, esta coisa é verdade que quando se começa a fazer, quando se entra em certas questões, eu acho que penso, não gosto muito da palavra acho, que aparentemente as pessoas com mais cultura ou mais instrução podem estar mais abertas, mas eu acho que também às vezes sobrevaloriza-se a instrução, porque nem toda a gente que andou na escola, que é doutora, engenheira ou outra coisa qualquer, tem uma mente mais aberta do que uma pessoa que só ficou pelo 12º ou pelo ensino obrigatório, não sei. Aliás, há muitos exemplos de grandes intelectuais que foram preconceituosos, homofóbicos, isto, aquilo e aquilo outro, não é? Racistas, etc. Não sei se é. Da mesma maneira que isto aqui é uma provocação ali para a Lia sobre o analfabetismo sexual dos portugueses, para quem já namorou com gente dos países, dos loiros desenvolvidos e só aparentemente com uma sexualidade mais aberta,
Quando toca ali à verdade, isto é transversal. É transversal. As vergonhas, sei lá, nem sei como é que se chamam, as morais, o que é que uma mulher deve fazer a um homem, etc. Às vezes, na hora da verdade, e quando se está numa relação mais próxima, o ser sueco, americano, português, às vezes não faz grande diferença. E agora, desculpem todos vocês que estão a fazer investigação, essas coisas todas. Isto é eu como leiga, mulher, e também já não tenho, como é que eu ia dizer, não é falta de respeito por vocês, mas acho que tenho também o direito de dizer aquilo que eu penso, mesmo que possa ser um grande disparate. Depois vão me dizer porque é que é e eu peço desculpa por ter dito um grande disparate. Fora isso, não sei se já agradecer. Pois, eu tinha posto aqui, tinha a ver com os homens e mulheres, não é? Porque as mulheres praticamente têm que ser boas zonas do resto da vida. Quando deixam de ser, eles não, podem ser velhos, caquéticos e podem andar com a Miss Universo. A gente é que não pode andar, não, eu também não gosto daqueles assim com muitos músculos, também não lhes acho graça. Mas pronto. E depois, os lares é uma coisa que de facto, eu agora estou a brincar, mas angustia-me um bocado. As circunstâncias dos lares, e até por as prisões versus lares, até na prisão eles têm direito às visitas íntimas, não é? E isto dos lares, às vezes do que eu ouço, de pessoas amigas, eu confesso, espero não ter que um dia ir lá parar nenhum, e espero continuar a viver sozinha. E se morrer em casa, não ponham a idosa abandonada que morreu sozinha, coitada. Não, provavelmente muitos de nós vamos morrer em casa, somos velhos e vivemos sozinhos, não é por abandono, é por opção de querer viver sozinha, não é porque a família nos deixou sozinhos. Mas os lares angustiam-me um bocado, vou-lhe dizer agora da parte séria, eu acho que tudo o que disse foi sério. Mas os lares, a situação das pessoas que têm que estar, no fundo, confinadas, que não são os Covids, só os Covids que nos confinam, não é? Confina-nos, temos muitos confinamentos, mesmo sem ser dentro das casas, nas ruas e tudo, mas as pessoas que têm que ficar nessas, muitas vezes até que implica que casais se separem, que não estejam no mesmo quarto ou no mesmo lar, etc. E confesso que isto é das coisas que mais me faz pensar e me assusta relativamente. Eu digo sempre, olha, se eu ficar tonta, fico tonta, posso não ficar com noção do que se passa, só não quero perder mobilidade e pronto, e poder escolher. Alguém disse que naqueles planos individuais há coisas que não constam, porque não são feitas com, penso eu, penso eu que não são feitos com. A Lia disse uma coisa que eu também acho muito importante, que é muitas vezes deixam-se as pessoas, seja com deficiência, o negro, o trans, o velho, e mesmo assim, em alguns casos, nem voz lhes dão. Provavelmente uma coisa sobre deficiência, convidam um deficiência, mas um velho, para falar disto, convidam um novo para falar, que são os que estão, como às vezes nas escolas, as adaptações dos meninos chamam o psicólogo, o pediatra, etc., não chamam o professor nem o educador para falar sobre o assunto, mas isso é importante. Não só serem chamados, aparecerem para falar dos seus temas, como também haver uma maior diversidade nos debates da sociedade, com pessoas que representem vários grupos, não é? Mesmo a política ou a economia, seja lá o que for, porque os especialistas acho que são muito importantes para algumas coisas, mas às vezes andam todos um bocadinho acima um palmozinho acima do chão, porque estão muito focados nas suas especialidades. E acho, eu gostei muito de ouvir a Elia, não é? Espero não estar a Elia dizer isso, que as pessoas com deficiência têm que passar a ser uma presença comum, e eu penso que isso tem que ser um bocadinho transversal a muitas representatividades, não é? Pronto, eu acho que já falei tudo.
Não vou falar. Maria João falou sempre nesse tom de brincadeira, mas disse tantas coisas sérias e foi brilhante a sua apresentação, provocatória, transversal, sem mitos ou a querer desconstruir uma data de mitos, alguns nem faziam parte desta tertúlia, já estava a espalhar o encanto para outras áreas, mas foi brilhante, muito, muito obrigada pela sua participação. E agora abria um bocadinho algum tempo para o caso de quererem participar. Eu não sei se a Priscila tem alguma coisa a dizer, porque houve ali algumas recomendações. E, aliás, eu acho que a Maria João até deixou aqui várias pistas para investigação. Portanto, eu acho que a Priscila tem ali uma lista de coisas a fazer. Vou-me calar um bocadinho e ouvir a Priscila. Vou dizer uma coisa à Lia. Eu vi a sua mensagem, obrigada Maria João. Eu ainda não sou, é uma das coisas que me falha, ainda não sou muito, só estou habituada aos Zooms, mas não como participante assim. Portanto, como não lhe vou responder pelo bate-papo, um beijo a todos, está bem? Obrigada também a todos e por ter convidado. Lia, obrigada eu, mas eu agora vou-vos ficar a ouvir, está bem? Quer que desligue o som? Agora vai falar Priscila. Olha, ok, já deu. Então, gostaria de agradecer os comentários da Maria João, acho que são muito enriquecedores, já disse coisas muito importantes, com as quais eu concordo, apesar de provocadores, concordo totalmente, naquela parte em que eu falei da assimetria demográfica. É verdade que as mulheres vivem mais, têm maior esperança média de vida, e também é verdade que isso acontece nas relações heterossexuais, não é? Não é em todas as relações. Eu disse no final também que um dos desafios é precisamente esse, é reconhecer que há diversidade sexual na população de pessoas mais velhas. Portanto, o problema é que os estudos são raros ainda, Maria, por isso é essa a questão. Outra questão importante, as circunstâncias dos lares. Do pouco que eu sei, eu tenho colegas que trabalham em lares, do pouco que eu sei, as Santas Casas das Misericórdias, por exemplo, são aquelas onde há mais entraves para manter os comportamentos sexuais nos lares. Só as pessoas é que são casadas, quando têm namoradas ou namorados, é que não podem, são separados nos lares, realmente. E isso é um dos meus objetivos, eu quero mesmo fazer o estudo nos lares, vamos ver o que é que vamos aprender com isso. E concordo que há que ter representatividade, Maria, por isso, se me quiser ajudar nesse sentido, sou toda aberta a todas as sugestões, estou disponível para tudo, por isso muito, muito obrigada por todos os seus comentários. Não sei se há mais alguma questão que queiram levantar. Na minha opinião pessoal, já nem estou a falar pela equipa, porque acho que foi unânime, todas as participações foram muito interessantes e encaixaram perfeitamente, parecia um alinhamento. Nós não conhecíamos o teor das apresentações porque era uma estrutura informal, mas foram-se encaixando como um puzzle e estamos muito contentes com o resultado. Muito, muito obrigada a todos os convidados. Não sei se realmente a Raquel, a Lia, a Maria João, o David já não está, querem acrescentar alguma coisa, ou mesmo a equipa do Cuidado de Quem Cuida. Não sei, não. Ana, questões não tenho, porque acho que efetivamente é o que estás a dizer, nós de facto não sabíamos o alinhamento, mas acho que cada convidada e convidado que trouxemos foi no fundo, parecia que já estava tudo combinado por trás. Vamos fazer de conta que sim, porque assim ficamos aqui também, não é? Foi tudo programado. Mas foi muito interessante para mim também, que trabalho noutros projetos, e a Priscila falou de um deles, da questão do Best for Older LGBTI, que é um projeto que trabalha as questões da sexualidade e da discriminação das pessoas mais velhas LGBTI, e foi muito interessante como esse assunto também das questões de orientação sexual foram sendo trazidas, e termos falado não só da questão da deficiência, mas também das pessoas mais velhas e da representatividade e da importância de facto, estamos a falar dos sujeitos, trazê-los e dar-lhes, eu não gosto muito de dar voz, mas acho que me compreendem, não é? Trazê-los para o debate e ouvirmos de facto as pessoas que sentem na pele e que vivem estas questões,
porque acho que nós, enquanto técnicos, investigadores, profissionais destas áreas, temos sempre a ganhar se ouvirmos as questões dos terrenos e, portanto, também não só em nome da equipa, que acho que é transversal, mas também em meu nome pessoal, queria agradecer a muito a todas, à Priscila e à Raquel, que somos da mesma faculdade, mas eu a Raquel fui vendo de vista, conheço agora a sua cara, e a Priscila dos contextos, e a Maria João também, a Lia e o David, tive muito gosto em conhecer e ter esta oportunidade de vos ouvir hoje. Portanto, também da minha parte queria agradecer. Eu não sei se a Lia quer dizer alguma coisa. Exato. Ana, pode... Ok, obrigada. Eu posso esperar, Não, força. Eu queria realmente voltar a agradecer o convite, mesmo. Foi um prazer estar convosco e ouvir tudo aquilo que eu ouvi. O meu objetivo, disseram-me que era algo informal e eu realmente tentei falar de forma informal, embora procurando abordar um ou outro aspecto de que me pareciam realmente ser mais importantes nesta área, mas é claro, obviamente que há muita coisa que me escapa e que certamente alguém que realmente trabalha nesta área, focado mais concretamente nesta área, certamente não escaparia, porque se conseguia focar mais naquilo que pretendia dizer cientificamente. Eu queria só reforçar uma coisa que eu me esqueci de transmitir, que era a questão, e que agora está a ser muito abordada e bem, da representatividade. Eu queria dizer que aquilo que eu verifico e que tem sido realmente uma diferença, tem feito a diferença nesta questão da inclusão, é precisamente a representatividade na área da deficiência. Fico ainda preocupada porque aquilo que é representatividade na área da deficiência ainda não é tanto aquilo que eu gostaria, ou seja, ainda não é tanto a pessoa com deficiência em geral, ainda é muito focada naquelas pessoas com deficiência que têm uma deficiência adquirida mais tardiamente e que já têm o seu corpo mais próximo da normalidade, e são esses que se estão a adiantar e a apresentar como os representativos, e por um lado é bom porque estão a servir de uma transição para aquilo que se pretende, mas ainda fica muito por explorar naquilo que é a pessoa com deficiência em geral, porque nem todos têm o seu corpo formado tão próximo da normalidade, e quando somos representados pelos mais próximos da normalidade, por um lado, como eu disse, é um cartão de visita que ajuda a fazer a sociedade olhar para nós e a dizer que se calhar eles não são assim tão incapazes e tão inúteis como nós pensávamos, porque se calhar até está aqui este que é tão próximo de nós e que até está a falar coisas interessantes. E recordo-me de alguns exemplos que nós temos mais recentemente, mesmo em Portugal e não só. Mas eu acho que isto ainda tem que ser mais célere, tem que ser mais rápido, e há pouco a Raquel falou, por exemplo, e bem, do Rui Machado, que há muitos anos também que trabalha nestas áreas da sexualidade e que aparecem em representação de muitas temáticas, e se calhar não está a ter, por exemplo, a visibilidade que outras pessoas mais próximas do padrão normal fisicamente poderão estar a ter. Digo eu, e a Raquel poderá melhor do que eu, porque certamente o conhece mais proximamente do que eu, mas certamente poderá ou não corroborar aquilo que eu estou a dizer. Basicamente é isto, nós finalmente estamos a tentar mudar aqui o paradigma, finalmente a sociedade começa a estar um bocadinho mais aberta, mas ainda está aberta, focada nestes exemplos de proximidade, com aquilo que é o próximo do padrão, e que eu acho que é urgente nós acelerarmos este processo, porque se calhar outro tipo de pessoas têm ainda mais para partilhar e não são tão próximas desse padrão normal. E mais uma vez obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar sobre este tema, que realmente, como eu disse, é um tema que me diz muito, que eu gosto, embora nunca tenha falado assim tanto publicamente sobre ele, mas é um tema que eu há muitos anos que estudo por realmente gostar. Obrigada. Obrigada a nós, Lia. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu tenho aqui algumas... A Raquel quer acrescentar, parece-me. E é só também comentar a questão que foi agora colocada pela Lia sobre a representatividade. E de facto, eu agora também tenho tido a oportunidade de estar, não enquanto assistente sexual, isso ainda não existe em Portugal, mas enquanto assistente pessoal
e a acompanhar uma jovem com paralisia cerebral e que estuda precisamente a questão da comunicação. Tenho-me apercebido nesta experiência, é uma aprendizagem bidirecional e de facto faz todo o sentido, ou seja, a representatividade acaba por também se centrar muito em modelos que vão encaixar também mais na norma e no status quo, e modelos que se calhar saem disso, ou com discursos que não são, sobretudo aquele discurso a que estamos mais habituados, mais individualista, mais a experiência pessoal, o percurso de vida, não tanto falar pelo grupo, fazer uma abordagem de grupo e falar destes temas com toda a sua densidade e com toda a sua seriedade, acabam por não ter a mesma, podem até ter visibilidade, mas não têm a mesma propagação e disseminação que se desejaria para efetivamente as coisas mudarem na sociedade. Mas pronto, mas está-se a construir, acho que estão a aparecer esses novos modelos na sociedade e é continuar um bocadinho a tentar colaborar entre todos. E estes momentos também é sempre um prazer participar, ter da minha parte também sempre no que é possível, tento aprender um bocadinho com todos, tento estar disponível para ver vários pontos de vista e desde o início que procurei ir além do que estava na literatura e além do que estava a fazer em termos de investigação, mas também conhecer as pessoas diretamente, estar na prática e agora no futuro cada vez mais, e cada vez mais me percebo que não vou fazer nada sozinha, são precisas todas as pessoas, todos os intervenientes para efetivamente mudarmos alguma coisa. Obrigada, Raquel. Ana, sim. Não, queria só agradecer também a todos, não consigo ficar calada até ao fim, e um bocadinho subscrever as palavras, as tuas e as da Rita, porque de facto houve aqui um painel bastante diversificado e eu também acredito que podemos crescer quando juntamos aquilo que é o lado da investigação e mais académico e o tornamos próximo das pessoas que estão efetivamente na condição que hoje aqui abordamos e no terreno. Só me faz sentido dessa forma e portanto acho que temos todos a aprender com tudo aquilo que foi abordado hoje e gostava mesmo mais uma vez de agradecer em meu nome e da equipa naturalmente a vossa presença e a vossa partilha. E terminamos assim. Eu acho que há algumas palavras que foram comuns, eu tentei apanhá-las, ficam só algumas que é representatividade, que é importante, desmistificar, desconstruir, poder de escolha e educação sexual. Eu acho que toda a gente de alguma forma ou de outra foi falando destas questões e resta-me voltar a agradecer a participação de todos. Encontramos-nos na próxima tertúlia do Cuidado de Quem Cuida. Cumprimentos para Lisboa, Maria João. Espera aí. Oi? Não, está connosco. Cumprimentos para Lisboa, porque eu acho que é a única representante dessa zona. Olha, obrigada. Não sei quando é que irei ao Porto, mas um dia faço-vos uma visita. Logo vos digo. Hoje está no Porto. Hoje está aqui connosco. Olha, obrigada eu por terem aberto esta janela. E acho que posso mandar beijinhos a todos. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada eu a todos. Obrigada a vocês que são gente mais nova, de facto, e que começa cedo a ter estas preocupações, que é para não chegar a velha como eu e começar a ter estas interrogações. Vai ter um problema resolvido. Isto é muito egoísta. Exatamente. Adeus a todos. Não, só para não passarmos por este problema. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos.